Vamos fazer aqui um estudo sobre seitas, ainda que resumido, mas vamos tentar de um modo bem breve. E eu indico a todos que quiserem se aprofundar um pouquinho no tema, eu vou deixar alguns links de alguns documentários na descrição do vídeo. Vale a pena você investir um pouquinho de tempo para aprender um pouquinho sobre estas coisas. Vamos falar aqui de um modo rápido e resumido. Você vai conseguir identificar se a sua igreja ela é uma seita, se o seu líder, pastor no caso, vamos dizer, da sua religião, se ele tem alguma característica de um líder de seita. E vamos dar uma definida aqui no que é seita. Primeiro de tudo eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 7, onde nós vamos definir a liberdade do cristão. Jesus Cristo nos comprou pelo seu próprio sangue. E ele nos fez livres para sermos servos dele. Aqui em 1 Coríntios 7, então, você vai entender o que Paulo está falando. 1 Coríntios 7, versículo 23, diz assim: Fostes comprados por um bom preço. Não vos façais escravos dos homens. Quer dizer, não permita que os homens te escravizem. Por quê? Porque Jesus Cristo derramou um sangue precioso e pagou um altíssimo preço pela sua vida. Então o Senhor te libertou. Então valorize a liberdade que Cristo te deu na cruz. E um dos modos de você valorizar isso é não se deixe dominar por nenhum homem. Aqui também em Gálatas, vamos abrir aqui o livro de Gálatas. No livro de Gálatas, no capítulo 5, você vai ver também Paulo falando algo um tanto quanto parecido. Gálatas, capítulo 5, ele diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Logo ali mais para frente, no versículo 13, ele vai dizer também: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse estudo bem resumido, colocando esse ponto da liberdade que Cristo nos deu, esse estudo bem resumido, na realidade, ele dá uma ideia para muitos irmãos, porque normalmente esse tema, seitas, quando ele é pregado nas igrejas, normalmente ele é abordado de um outro modo. Ele é abordado sempre junto com o assunto das heresias. E quando você aborda ele junto com o assunto das heresias, você às vezes acaba perdendo alguns pontos importantes do que normalmente a gente tem que caracterizar como uma seita. Uma seita não é algo bom e não é algo do qual você gostaria de fazer parte. Entretanto, você pode se ver envolvido com uma seita que você acha que é uma igreja, e conforme você vai se envolvendo, você percebe que na realidade aquilo ali era uma seita. Um tópico que seria a parte, mas que está muito ligado com esse assunto aqui, que é a respeito das seitas, é algo chamado de restauracionismo. O que é o restauracionismo? Se você for pegar normalmente aqueles grupos que a maioria das igrejas evangélicas classifica como seitas. Por exemplo, os Mormons, as Testemunhas de Jeová. Citar dois destes grupos. Você for ler a descrição do que os Mormons pregam, você vai ver que os Mormons dizem que o líder deles recebeu uma revelação e que nesta revelação, a revelação que aquele líder deles recebeu, o líder deles como um iluminado especial de Deus, a revelação que ele recebeu é para trazer a igreja de volta para o cristianismo primitivo. Se você for também nos Testemunhas de Jeová, eles também vão dizer a mesma coisa. Eles vão dizer que eles eram um grupo de pessoas, no princípio, quando começou essa religião, que estudava a Bíblia e que percebeu que as igrejas estavam em apostasia, e então eles receberam ali uma revelação de trazer a igreja para o cristianismo primitivo. Então, esse restauracionismo, essa restauração, devido à apostasia da igreja, devido à igreja ter se apartado da palavra de Deus,
você vai ver historicamente que de tempos em tempos sempre surge alguns grupos ou alguns personagens na igreja que pregam que eles são algum tipo de figura especial enviada por Deus, como que se só eles possuíssem a chave da revelação, como se só eles conhecessem Deus face a face. Eles sempre aparecem na igreja de tempos em tempos, se você olhar na história da igreja. Eu citei aqui os Mormons e os Testemunhos de Jeová, mas há muitos outros grupos. Você tem casos, por exemplo, em igrejas que eu conheço irmãos dessas igrejas que não pensam assim. Por exemplo, a Congregação Cristã e a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu conheço irmãos dessas duas denominações que não pensam deste modo, mas conheço outros que já pensam deste modo, que a igreja deles é a igreja certa e que todas as outras igrejas são erradas, e é como que se todas as igrejas tivessem que se converter à igreja deles, a denominação deles. Então há irmãos não só na Congregação Cristã do Brasil, não só na Igreja Pentecostal Deus é Amor, mas há em várias denominações aí evangélicas que nós temos hoje em dia, pessoas que se julgam como se elas fossem os guardiões do cristianismo primitivo, e que as pessoas têm que se tornar a elas para poderem então serem restauradas, restaurar o cristianismo primitivo. A mesma coisa nós podemos dizer, por exemplo, da Igreja Católica, que prega o catolicismo, e também eles dizem que na verdade ali o líder deles, né, ele é o que ocupa a cadeira de Pedro, então ele aqui é o que tem a chave do cristianismo primitivo. Então você vai ver que isso chamado restauracionismo, na internet você encontra alguma informação a respeito disso daí. É bom sempre, é lógico, dar uma filtrada, né? Mas você vai ver que é uma porta muito fértil por onde falsos profetas eles conseguem entrar na igreja. E não somente isso, mas é uma porta pela qual muitos grupos que começaram bem intencionados acabam se desviando. E acabam achando que eles são muito mais do que de verdade eles são. E acabam se sentindo como se fossem os iluminados e as pessoas que detêm uma missão especial, mais especial do que a missão de todas as pessoas. E acaba entrando um certo orgulho, uma certa exaltação na vida dessas pessoas, como que assim, como se elas fossem mais importantes do que outras pessoas, ou como se elas tivessem um ministério mais importante que as outras pessoas, um chamado maior do que de outras pessoas. Então entra uma certa exaltação no coração da pessoa e entra uma ilusão, entra um delírio no coração dessa pessoa de que ela começa a pensar que ela realmente tem algo a mais do que os outros. Então ela começa a pregar a si mesma em um determinado ponto e não mais a Jesus Cristo. Isso daí é o que aconteceu com muitos grupos, inclusive os grupos de irmãos hoje em dia que perceberam a apostasia da igreja, que saíram e que se reúnem nos seus lares. Se eles não tomarem cuidado, estes grupos também viram seitas e começam a adquirir características de seitas. E então aquelas pessoas começam a achar que eles são melhores do que os outros, e começam a achar que eles têm uma missão especial que ninguém mais tem, e começam a achar que são muita coisa quando na verdade nada são. E a Bíblia fala muito claro para nós, né? Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, então a pessoa ela acaba se enganando a si mesma. Por isso que eu queria falar desse modo até resumido a respeito deste assunto. Vocês vão ver esses grupos que normalmente são chamados de seitas aí, muitos deles pregam exatamente isso que eu falei, o restauracionismo, quer dizer, a restauração às veredas primitivas, ao evangelho primitivo. E não é que é errado a pregação de retornar ao evangelho primitivo, é isso mesmo que a igreja precisa, ela precisa retornar ao evangelho primitivo, mas na medida que eles colocam como se só o grupo deles fosse o que tivesse essa característica, como se só eles soubessem da Bíblia, como se só aquele grupo é que é o grupo iluminado, todos os outros grupos não têm luz. Então eles começam a pregar que para a pessoa retornar ao evangelho primitivo, ela precisa de algum modo passar por aquele grupo. E não apontam as pessoas mais para Jesus, começam a pregar a sua denominação, a sua facção, a sua religião. E como eu disse, isso pode acontecer até com uma pessoa que começa um culto despretensioso no seu lar. E daqui a pouco ela quer que todo mundo siga aquele grupo, aquele ideal, e não mais seguir a palavra de Deus.
Então a seita, ela se coloca no lugar de Jesus, ela se coloca no lugar de Deus na vida das pessoas. Existem várias características que a gente pode citar, e eu postei esse estudo já em outubro do ano passado, só que eu postei ele em texto, e eu sei que às vezes no Brasil as pessoas não gostam muito de ler, e não é um costume muito aqui no Brasil ler. Às vezes escutando fica melhor até mesmo para entender, até porque algumas pessoas não gostam de ler porque tem preguiça e outras porque realmente tem dificuldade. Para alguns é melhor ouvir. Então achei por bem fazer esse estudo aqui falado. Será que a sua igreja é uma seita? Será que o líder da sua igreja ele tem características de um líder de seita? Porque se a sua igreja é uma seita, se o seu líder tem características de um líder de seita, então logo, pouco a pouco, você vai começar a dar mais atenção para ele e para a igreja do que para a palavra. Então você vai acabar se desviando do Senhor. Então vamos lá, o que é a seita? Eu vou lendo o estudo que eu postei aqui em outubro e vou fazendo alguns pequenos comentários em cima. A seita é um tipo de facção religiosa onde você deve obedecer cegamente a um líder ou a um ideal. Presta atenção nisso. O que é uma característica de seita? Seita é um tipo de facção religiosa onde você tem que obedecer cegamente um líder ou a um ideal. Esse daqui é o primeiro ponto que eu acredito que é o mais fundamental. Se você pegar este ponto aqui, você já consegue entender como é que funciona todo o esquema de manipulação e de controle da mente dos adeptos de seitas. A pregação de uma seita consiste em fazer um tipo de lavagem cerebral nas pessoas. E a pregação de uma seita, na verdade, ela produz, o fruto de uma seita é um reinado dos homens sobre os homens. Não é o reino de Deus sobre nós, mas é o reino de homens sobre outros homens. E aí eu li ali o que Paulo falou: não se deixe ser escravizado. Então, uma das principais e primeiras características para você saber e reconhecer uma seita, quando se prega a obediência cega a um líder ou a um ideal, isso já está totalmente fora da palavra de Deus, já está totalmente fora da Bíblia. Quando você prega isso daí, você está fazendo o quê? Quando você prega isso daí, você está tirando das pessoas a capacidade de pensar por si mesmas. E a Bíblia nos ensina a examinar todas as coisas. Quer dizer, a Bíblia nos ensina a pensar por si mesmos e aprender a buscar na Escritura, buscar em Deus, na nossa comunhão com Deus, as respostas. A Bíblia não nos ensina a receber passivamente palavras todas prontas e mastigadas de um pregador sem questioná-las para ver se elas estão realmente corretas ou não. E é óbvio que a Escritura também diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Então é óbvio que eu estou falando aqui de uma atitude de pessoas espirituais. Eu não estou falando de um questionamento carnal, mas eu estou falando de um questionamento realmente de pessoas que nasceram de novo. O Espírito Santo nos ensina isso, porque isso é estar acordado, isso é uma igreja acordada, uma igreja que não está cega, não pode ser manipulada cegamente por ninguém. Mas a seita, ela entra no caminho justamente contraditório a isso. Se você for fazer parte de uma seita, por exemplo, o líder da seita ele vai chegar em você e vai dizer: olha, você não está aqui para pensar nada, você não está aqui para questionar nada, você só tem que obedecer tudo que eu falar. Então, se você tem um pastor ou conhece algum irmão que tem essa atitude dominadora, arrogante até mesmo, prepotente, ele está querendo se fazer Deus na sua vida. Ele está pregando para você uma obediência cega. Você não está aqui para questionar nada nem para pensar nada. Você só está aqui para fazer o que eu mando. Então ele está pregando uma obediência cega a um líder ou a um ideal. Ele está se colocando como alguém infalível. Ele está querendo se colocar como Deus na tua vida. Não permita isso daí acontecer. Então o que você faz? Não se inscreva a esse grupo. Não se submeta a este grupo. Não participe deste grupo. Simples assim. Simplesmente, não quero participar deste grupo. E normalmente quando você falar que não quer participar deste grupo, como as seitas sempre se acham as donas da verdade, elas sempre vão dizer que você é um caído, que você está, que você não quer saber de Deus e tudo mais. Fique em paz, fique em paz.
Procure ficar em paz em Deus e não tome sobre si essas ameaças todas, porque um dos expedientes também que seitas usam para controlar a mente das pessoas é ameaças, colocando medo nas pessoas. Medo da liderança. Sempre pregam algum castigo sobre quem desobedeceu à liderança ou sobre quem questionou o líder. Mas a Bíblia nos dá o direito de questionar e de examinar todas as coisas de modo espiritual. Não de modo carnal. De modo carnal é errado. Agora, de modo espiritual, a Bíblia ela nos recomenda, ela nos manda, é um mandamento de Deus examinarmos. Examinarmos. Então, primeiro, você quer examinar todas as coisas? Então não seja uma pessoa carnal. Vamos lá, vamos crucificar primeiro a nossa carne. É aí onde começa todas as coisas. Então a seita, ela é uma facção religiosa. Se você entender esse ponto aqui, praticamente você já pegou a mensagem toda. Onde você deve obedecer cegamente um líder ou um ideal. Então, se você questionar aquele líder ou aquele ideal, é como se você estivesse questionando, na verdade, o próprio Deus. Porque eles estão se colocando no lugar de Deus. Normalmente, quando uma seita ela é criada, então ou ela é criada, ou ela se transforma depois. Como eu falei, às vezes começa bem, depois se transforma numa seita. Alguma denominação, alguma reunião despretensiosa que começou no lar ali, daqui a pouco virou uma seita. E ali é tudo obediência cega, criando um rebanho de ovelhas cegas. Então, normalmente, ou ela é criada ou ela se transforma em interesses que são financeiros. Muitas vezes os interesses por trás são financeiros e ninguém sabe. Muitas vezes os interesses são de poder ou de reconhecimento. As famas, as glórias. Às vezes dentro de um pequeno grupo, às vezes tem um irmão ali, uma irmã ali que quer ser reconhecido. Quer ser reconhecido como um líder, como um grande personagem. E ele deixa entrar esse sentimento diabólico no seu coração e ele começa a querer liderar as pessoas. E aí é o que o Senhor Jesus disse: se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no abismo. Então, é interessantíssimo, se você ama a Jesus e ama a sua alma, que você não seja guiado por um guia cego. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o que João escreveu na sua epístola, que nós temos a unção do Santo, que é a unção do Espírito Santo, e assim como ela nos ensina todas as coisas, e ela é verdadeira, assim nela também nós devemos andar. Então nenhum aceita, quando ela prega essa obediência cega ao líder, pode ter certeza que, por mais aparência de piedade que ela tenha pela frente, por trás há interesses ou de poder, ou de reconhecimento, ou de finanças. Ou outras coisas mais aí, mas sempre coisas ruins. Quando ela prega a obediência cega ao líder ou a um ideal, e esse ideal está fora da palavra, esse líder está fora da palavra, porque a palavra nunca pregou obediência cega a ninguém, nem o próprio Senhor Jesus, quando questionado, se ofendia por ser questionado, mas respondia sempre com sabedoria, com firmeza, a verdade. Então, quando uma seita coloca que você tem que obedecer aquele líder cegamente, então ela está colocando aquele líder acima da palavra. Então tudo pode ser questionado, menos aquele líder. Então você pode questionar através da palavra todos os outros ministérios, todas as outras igrejas, e até mesmo, às vezes, todos os membros daquele ministério, menos o líder. Então o líder é sempre blindado ali, como uma pessoa que está acima de qualquer crítica, né? Como que está acima de qualquer erro, de qualquer falha. Então eles acabam divinizando aquele líder acaba tomando um status de divindade, de Deus, entre aqueles irmãos, entre aquelas pessoas, né? Aí já não sei nem se poderia chamar muito de irmãos, no caso. Seria alguns casos difícil, né? Porque aquilo ali já não é mais um culto a Deus, aquilo ali eles estão adorando um outro Deus, né? Já virou uma idolatria a um homem, ou a uma causa, ou a um ideal, ou uma religião, ou a uma denominação. E aí Jesus Cristo ali já não está mais aparecendo e resplandecendo. Quem aparece e quem resplandece ali é o homem. Mas Jesus já não está mais aparecendo, já não está mais resplandecendo. O homem que está agora brilhando. E Jesus está apagando ali naquele ministério. Então, isso os que um dia tiveram Cristo, né? Tem alguns que nem nunca tiveram. Já começaram como seitas. E outros se tornaram. Na verdade, as seitas chegam a exercer domínio e controle mental praticamente total sobre os seus adeptos, o que acaba por muitas vezes destruindo as suas vidas, levando-os à perda e à aniquilação da sua própria identidade
e também a perda e a aniquilação da capacidade de pensar e de raciocinar fazendo críticas. Então é exatamente aquilo que eu estava falando. Eles vão querer destruir, através dessas manipulações, o seu senso crítico. É simplesmente isso, obedeça e pronto. Você não está aqui só para obedecer. Se você questionar, você é um rebelde. Se você começar a questionar um pouco mais, você vai ser pecou contra o Espírito Santo. Então as ameaças são pesadíssimas em cima das pessoas que ousam questionar, que ousam pensar ainda, que ousam raciocinar, que ousam querer examinar as coisas segundo a Bíblia. As críticas são pesadíssimas, as maldições que são lançadas são fortíssimas, mas você não precisa dar conta dessas maldições porque elas não pegam. Daí são pessoas praguejando. Você não deve deixar isso daí entrar no seu coração. Normalmente os líderes de seitas são homens que são doentes mentais. Eles possuem traços, muitas vezes. Isso daqui você pode não saber o que é, mas você pode até ler sobre isso. Mas traços de pessoas que são psicopatas. Psicopatas é aquele tipo de gente friamente manipuladora, que não sente... Ele vê uma pessoa sofrendo, ele não sente nada. Insensível. É esse tipo de gente. Resumindo aqui. Outros traços de que muitos líderes de seita... Às vezes um pastor pode ser um líder numa seita. Aquilo não é uma igreja, virou uma seita. Megalomania. Mania de grandeza. Se achar que é muita coisa, ou achar que tem que ter grandes projetos. Isso daqui é muito presente hoje em dia na igreja. Outra característica de líderes de seita muitas vezes é narcisismo. Eles se amam demais, se acham muito, muito belos. E outros tipos de distúrbios, de perturbações que são tanto mentais quanto espirituais. Muitas técnicas são usadas, né? Técnicas psicológicas muitas vezes. São usadas para manipular e controlar a mente das pessoas. Técnicas de hipnose, lavagem cerebral. Elas são usadas muitas vezes em larga escala para poder manipular os adeptos das seitas e para poder controlar suas mentes. Existem muitas técnicas desse tipo. Se você for ver como é que funciona, você vai conseguir identificar em alguns cultos de algumas igrejas hoje em dia técnicas desse tipo sendo utilizadas para poder como que hipnotizar as pessoas, entendeu? Às vezes desde o jeito de falar até o tom suave da voz ou o tom mais forte, ou a respeito até mesmo da trilha sonora de fundo na reunião, e tudo no intuito de manipular as pessoas. E na realidade, quando a gente estuda a respeito desse assunto, nós percebemos que muitas igrejas evangélicas hoje em dia possuem pelo menos uma, se não todas as características que definem aquilo que são chamadas de seitas. Então, de repente, não possui todas essas características, mas você percebe que alguma coisinha ali está podre. Então, aquilo ali precisa ser mudado de acordo com a palavra, né? Porque essas técnicas de controle mental, elas têm sido usadas em diversos tipos de culto. Isso tem trazido muito prejuízo para os membros de muitas igrejas. Eu vou citar para vocês um exemplo de algo que aconteceu na África. E eu poderia fazer isso daqui com um vídeo, mostrando o vídeo na internet. É facinho de achar isso daí, mas um pastor lá, que se diz pastor, né? Um homem. Ele levou lá algumas coisas que ele disse que eram umas feitiçarias. E ele disse que ele ia orar para cair fogo do céu, para aquilo ali pegar fogo na frente de todo mundo. E aquele homem foi e fez um truque de mágica na frente de todo mundo. Ele usou uma reação química ali. Diante de todo mundo ele conseguiu esconder ali alguns elementos químicos que entram em combustão sozinhos na temperatura ambiente. Ele escondeu tudo aquilo ali no meio daqueles petrechos que ele disse que eram de feitiçaria, e ele orou ali assim. Falou assim: Senhor, que pegue fogo essa feitiçaria. Daqui a pouco aquilo ali começou a pegar fogo ali no púlpito. E as pessoas ali na audiência, né, no auditório daquela igreja, começaram a cair no chão, começaram a gritar, começaram a rolar, começaram a pular, começaram a falar ali como se fossem línguas estranhas do Espírito Santo. E as pessoas entraram ali assim numa histeria coletiva, achando que aquilo ali que elas tinham presenciado era um milagre de Deus. E aquilo ali não era um milagre de Deus nada, aquilo ali era uma coisa totalmente fabricada. Aquele homem estava usando truques de mágica ali dentro daquela igreja para enganar aquele povo. Mas aquele povo está tão já dominado mentalmente, tão cativo mentalmente, que eles já não têm mais capacidade de pensar de si mesmos.
Então aquele líder para eles vai estar sempre acima de qualquer suspeita. Eles não vão conseguir usar a palavra para examinar aquele líder. Então eles colocaram aquele líder no lugar onde deveria estar Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo que tem que estar acima de suspeita. O resto, todos nós somos suspeitos, porque a palavra de Deus examina todos nós. Esse mesmo homem, em um determinado momento, ele disse ali que ele iria orar como Eliseu orou, para que o Senhor abrisse os olhos da igreja, para que a igreja visse anjos. Que os anjos de Deus estavam ali. Então ele orou ali, né? Senhor, abre os olhos deles para que eles vejam. E de repente, lá nos monitores, né? Onde tinha vários telões na igreja, porque é uma igreja bem grande, arrecada bastante oferta. E esse pastor é um pastor bem rico lá na África. Ele não é conhecido aqui no Brasil, nem um pouco. Mas lá na África ele é bem conhecido. Eu não lembro que país que ele é agora. E ele fez essa oração e de repente ali nos telões que transmitiam o culto, ele já tinha combinado com a equipe dele, eles colocaram uma montagem. Colocaram ali uns borrões brancos na tela assim, meio iluminados. E aqueles borrões brancos meio iluminados ali na tela, eles simulando anjos, né, assim aparecendo ali no lugar. E de repente as pessoas de novo entraram naquela histeria, começaram a cair no chão, começaram a rolar, começaram a gritar, começaram a pular, começaram a celebrar. Realmente acreditando que aquilo ali eram anjos. E aquilo ali era só uma montagem de computador que ele tinha feito ali para enganar as pessoas. Então, quer dizer, são coisas que são manipuladas para tentar validar a palavra daquele líder e que acaba induzindo as pessoas a abandonar a palavra de Deus e aceitar a palavra daquele líder e a vida daquele líder no lugar onde deveria estar o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. Então você é desviado para fora da via, para fora do caminho certo que é Jesus, e você começa a seguir um homem desse, que no caso tem interesses ali de ser reconhecido como um homem de Deus poderoso, tem o interesse de ser reconhecido como um grande líder, como um grande profeta. Temos os casos aí de pessoas que foram expostas no YouTube, homens que eles entravam no Facebook das pessoas e colhiam informações pessoais da vida delas, e depois eles iam na igreja dar uma de adivinho. Adivinhava até o número do RG da pessoa, porque eles entravam no Facebook da pessoa, descobriam ali o endereço dela, o nome dela, faziam uma pesquisa e conseguiam dados pessoais da pessoa, porque muita gente coloca muitos dados no Facebook, né? Então conseguiam dados pessoais da pessoa, chegava lá na igreja e falava assim, olha, eu vejo que você trabalha com flores. É claro que ele sabia que a pessoa trabalhava com flores, porque ele entrou no Facebook dela ali antes do culto e ele estava vendo tudo da vida dela. E ele dizia aquilo como se fosse Deus falando. E a igreja inteira de novo celebrando, e a igreja inteira de novo se prostrando e adorando aquela mentira. Se prostrando e adorando aquela mentira. Por que isso daí acontece? Ora, isso daí acontece porque o senso crítico deste povo, que frequenta igrejas hoje em dia, muitas vezes ele foi destruído, foi aniquilado por essa pregação de obediência cega. E as pessoas não manifestaram também interesse de ir atrás da palavra para ver se as coisas eram assim mesmo. Elas se acomodaram a receber tudo mastigado ali daquele líder. Então virou-se uma idolatria onde Deus ele não é mais glorificado. Onde não tem, às vezes, muitas vezes, nenhuma pessoa ali que se levanta para falar, olha, isso aí que está acontecendo está errado. E se uma pessoa ali se levantar para falar que está errado, todas as outras vão falar que ela é que é a caída. E vão falar, olha, essa pessoa aqui, o diabo encheu o coração dela, porque, olha só, ela está falando uma mentira, mas na verdade aquela pessoa que está falando é verdade. Existem diversos exemplos, então, dos mais simples aos mais absurdos que acontecem no nosso meio, aonde se caracteriza essa questão do controle mental total, da aniquilação do pensamento. Esses dias eu preguei isso numa outra mensagem. Um homem também que se dizia pastor, porque esses homens não são pastores. Quando você observa esse tipo de atitude, você tem que entender que essa pessoa, no mínimo, ela é um bandido. Então você tem que sair dali que a tua vida às vezes corre até risco, entendeu? E às vezes algumas dessas pessoas são até perigosas. Esses documentários que eu vou deixar link aí embaixo do vídeo, eles mostram um dos casos, por exemplo, mais famosos de seita que foram conhecidos. A tragédia que aconteceu lá com aquele homem que se chamava Tim Jones, que ele começou pregando como se fosse um pastor, e depois ele se colocou como uma reencarnação de Jesus praticamente, e as pessoas seguiam ele. No documentário tem a história certinha. As pessoas seguiam ele cegamente,
tinha que obedecer ele cegamente, tudo que ele falava era lei, e as pessoas foram morar numa colônia separada junto com ele, e ele tinha muito dinheiro também, por causa que sempre tem dinheiro envolvido, né, nessas questões todas. E aí ele, um dia lá, ele falou para todo mundo que era o dia deles irem pro céu. Fez veneno lá, envenenou todo mundo, e todo mundo bebeu aquele veneno. E algumas pessoas que sobreviveram, elas contam como que para elas era difícil ir contra uma ordem desse Tim Jones, mesmo que fosse uma coisa absurda como essa de tirar sua própria vida. Porque elas se sentiam culpadas, como se elas estivessem desobedecendo ao próprio Deus. Então, para elas falaram assim que elas falaram, vocês acham que as pessoas todas que estavam ali queriam fazer isso? Elas disseram não. As pessoas não queriam fazer, mas elas já estavam tão dominadas, elas já estavam tão controladas que elas fizeram. Tudo começou como um pastor pregando aquilo que era a palavra de Deus. E depois ele virou um Deus, e ele encontrou pessoas que fizeram dele um Deus. E pessoas que o sustentaram como um Deus. E quando as pessoas muitas vezes queriam sair de seitas como essa, em alguns casos até mesmo eram mortas. Porque os líderes dessas seitas não queriam que as pessoas que saíram se tornavam muito perigosas para eles. Porque elas haviam descoberto os segredos, né, das seitas. Uma coisa muito normal em seitas é isso, é que a aparência ali, o que é mostrado na frente é diferente do que acontece nos bastidores. Então por isso que quem viu os bastidores, se chegar falando para as pessoas o que viu lá dentro, as pessoas não vão acreditar, porque toda a aparência do lado de fora é muito bonita. Mas só que quando você entra até um determinado grau numa seita, é quase como quando você entra numa organização criminosa. E você descobre ali certos segredos de como que a máfia funciona, vamos dizer assim. E então depois disso daí, na hora que você quer sair, vão, com certeza, em muitos casos, vão tentar te matar. Por que vão tentar te matar? Porque você descobriu demais, você sabe demais. Então você vai ser uma queima de arquivo. Quando não matam a pessoa, eles chegam nas outras pessoas ali que ainda são membros da seita e dizem, olha, aquele fulano ali que saiu, ó, ele pecou contra o Espírito Santo, tá vendo? Ele pecou contra Deus, ele pecou contra o líder, e agora ele tá lá doente, agora ele tá lá maluco. Inventa uma história como se a pessoa que saiu, ela se deu muito mal na vida. E aí então as pessoas que não querem mais sair, porque elas falam, meu Deus, se eu sair, ó, vai acontecer tudo de ruim comigo. É como um documentário também de evangelismo de uma tribo, eu não lembro o nome dessa tribo. Nessa tribo eles serviam espíritos, só que não eram espíritos coisa nenhuma, eram os homens da tribo que faziam um teatro lá para assustar as mulheres da tribo. E diziam que aquelas coisas que apareciam lá de madrugada, né, na verdade era um homem vestido com um monte de palha. Eles diziam, olha, é um espírito de um ancestral nosso. E eles falavam para as mulheres, eles faziam isso para as mulheres ficarem com medo e obedecer eles. Falavam assim, olha, isso daí é um espírito de um ancestral nosso. Então, ele tá bravo, hein? Agora, o que a gente tem que fazer? Olha, a gente tem que oferecer alguma coisa para ele. E mandava a mulherada toda da aldeia lá fazer um montão de comida. E aí eles falavam assim que só os homens podiam ir oferecer isso daí. Aí os homens iam lá e oferecer, só que eles não ofereciam nada para ninguém, porque tudo aquilo ali era um esquema entre os homens. Eles iam para um canto da aldeia e eles comiam aquele dia inteiro, até passar mal de tanto que comiam. E havia uma casa no meio da tribo, onde eles guardavam essas roupas. Desse que fazia o teatro ali, né? Que saía e falava que era um espírito. E aí eles diziam para as mulheres assim que nenhuma mulher podia entrar naquela casa. Que se entrasse ali, tinha que matar aquela mulher. E as mulheres todas, elas conversavam entre si, porque elas até sabiam que aquilo ali não era o espírito nada. E elas falavam entre si, olha, isso é só um homem vestido de uma roupa de palha. Mas elas faziam tudo isso por quê? Por causa do medo de que, se elas falassem muito, poderiam morrer. Então, o medo é uma coisa muito presente também em seitas, né? Esse tipo de ameaça. Você vê que essa tribo isolada, ela é uma tribo que foi evangelizada, mas você vê que eles viviam um sistema muito parecido com um sistema de seitas, sem ninguém ter lhes ensinado isso. É uma coisa da carne, da natureza do homem querer escravizar outros homens, da natureza caída humana. E ali quando eles receberam ao Senhor Jesus, alguma dessas mulheres vieram falar, e elas falavam assim, olha, eu servi aos espíritos por medo, mas agora eu sirvo a Jesus Cristo por amor. Eu tinha medo daqueles espíritos.
E assim essas ameaças são muito comuns em seitas. Se você sair da seita, você vai morrer. Se você sair da seita, você vai quebrar a perna. Se você sair da seita, se você questionar o líder, então Deus vai rogar uma maldição sobre você. São formas de manter as pessoas com medo, escravizadas, para elas não pensarem. E a pessoa que sai daquele sistema, ela conheceu demais daquele sistema, então agora ela se tornou uma ameaça para o reinado daquela seita. Então, vamos lá, vamos eliminar ela. E se não elimina, então vamos fazer uma imagem ruim dela perante os membros que ainda estão aqui. E aí eles falam, olha, você não pode conversar com aquele fulano que saiu. Por quê? Porque, olha lá, você vai se contaminar, você vai perder a tua salvação se você falar com aquela pessoa que saiu, porque ela saiu debaixo de uma maldição de Deus, e se você andar com ela, você também vai ser maldito. E aí eles começam a proibir os membros de conversar com aquelas pessoas que saíram, eles passando a imagem de que eles estão muito preocupados com as pessoas. Mas na verdade eles estão preocupados com si mesmos. E com a que as pessoas, mais pessoas descubram que aquilo ali é um engano. Então é aquilo, é a palavra de Ezequiel 34, se cumprindo ao pé da letra, né? Pastores que se apacentam a si mesmos, mas eles dão a aparência de que estão cuidando do rebanho, mas na verdade eles estão cuidando deles mesmos. Então, será que você tem uma atitude sectária? Talvez você mesmo. Ou será que a sua mente talvez está sendo controlada por alguém? Vamos então pegar aqui e ler algumas características que definem essa questão de seita. E aí você vai poder entender se você tem que sair de onde você está ou não. Vamos lá. Uma das características que eu já citei, né? Utilizam hipnose, técnicas de lavagem cerebral e estudos de... Isso daqui é um negócio que chama programação neurolinguística. Estudos de pessoas que estudam a mente, o comportamento das pessoas, para tentar saber, são líderes que sabem como falar, sabem como encantar, sabem como seduzir e sabem como manipular as pessoas para os seus próprios objetivos. Sabem como oferecer sempre uma recompensa para aquele que obedece ele cegamente. E também às vezes castigam as pessoas, às vezes por motivos bobos. Castigam às vezes duramente as pessoas por motivos bobos, apenas para demonstrar que eles têm poder, para demonstrar que eles têm autoridade. Então é uma forma de intimidar as pessoas e, em outro lado, de bajular aqueles que fazem aquilo que eles querem. Então se alguém faz o que eles querem, isso daí está lá em Amós, onde o profeta está falando, né? Se alguém faz a vontade deles, se alguém põe algo na boca deles para eles comerem, então eles clamam paz, paz. Mas aqueles que não dão nada para eles, eles proclamam guerra. Então algumas vezes eles, nessa sedução, encantamento, manipulação das pessoas, né? Eles seduzem as pessoas a si mesmos. Então eles sabem como tratar bem a pessoa no começo, para depois poder vender os seus produtos. Você vê como é que as coisas são nesse mundo, você entende um pouquinho disso daí. Então eles sabem como no começo tratar as pessoas muito bem, ser muito receptivos, ser muito hospitaleiros, ser muito amorosos. E aí depois, se você continua ali, realmente, se você vai obedecendo a eles cegamente, eles vão testando até que limite que vai a tua obediência. Vão pedindo para você fazer coisas cada vez mais absurdas. Você sabe disso daí, para participar de certos grupos aí criminosos, né, no mundo. Você tem que, em determinados momentos, você tem que fazer determinadas coisas. Vai ter que fazer um assalto, vai ter que fazer um roubo, vai ter que matar alguém para provar tua lealdade ao líder daquela gangue, daquela facção criminosa. Nessas questões aqui de seitas religiosas, acaba sendo às vezes muito parecido com isso. Eles vão testando até que ponto que tem domínio sobre você, até que ponto que você não questiona. Se você questiona alguma coisa, eles sabem como te persuadir, como tentar te manipular para você parar de questionar. Então eles vão te testando para ver até onde é que você vai e vão recompensando. Se a pessoa obedece cegamente, esse daqui é meu filho, ó. Esse daqui é meu filho, esse daqui é chegado a mim. Esse daqui, ó, é muito próximo de mim. Porque muitas vezes o objetivo nas seitas, né, é você estar ali muito próximo do líder. Como o líder ele é sempre uma grande personalidade ali, então as pessoas são levadas a querer sempre estar muito perto do líder da seita. Então elas sentem uma dependência emocional muito grande do líder da seita. E aí então elas, às vezes para poder suprir essa dependência, esse vício, elas ficaram viciadas em ter contato com aquela pessoa. Então aquela pessoa começa a ver que ela pode manipular ela livremente
apenas porque a pessoa quer estar junto com ela ali. Aí se a pessoa, às vezes tem uma pessoa ali do lado, às vezes a pessoa fez uma mínima coisa errada, pequenininha, às vezes nem fez nada errado, e ela é repreendida duramente, apenas para poder mostrar, aquele líder poder mostrar que ele tem poder, que ele tem autoridade, que ele é que manda. Às vezes por um errinho à toa, ele se mostra furioso com aquela pessoa. Então as demais pessoas olham aquilo e falam: meu Deus, olha lá como ele tem autoridade. Isso intimida as pessoas. E do outro lado, vem a sedução do tratar bem. Então eles usam essas duas coisas. Os líderes, outra característica, se tornam objeto de culto. E a sua palavra é a lei. Então quer dizer, o que o líder fala não pode ser questionado na Bíblia. Se o líder falou, está falado. Então se aquele líder falar que uma vaca a partir de hoje é um cachorro, então a vaca virou um cachorro para aqueles liderados dele, entendeu? Então o que o líder falar é lei. Ah não, mas se o homem de Deus está falando, se a mulher de Deus está falando, como eu citei esses tempos para trás, um testemunho de uma irmã que estava num culto e o pregador começou a falar que ele era o arcanjo Miguel. E ela disse pro marido dela: olha, você tá vendo o que ele tá falando que ele é o arcanjo Miguel. O marido dela falou: se ele tá falando. Então as pessoas elas fazem como foi ali Pilatos, lavam as mãos. Elas falam: não tem nada a ver com isso, foi o homem de Deus que falou. Eu não vou questionar o homem de Deus. Se ele falou, se Deus falou, então não tem o que falar. E as pessoas lavam as suas mãos ali, no caso, elas já não perceberam, mas já foi aniquilado nelas a capacidade de raciocinar. Elas já não estão pensando mais biblicamente, elas já estão cativas, a sua mente já está cativa. Não, mas se ele falou que aquilo ali é sobrenatural, então é. Como, por exemplo, nessas igrejas aí que eu citei, se o homem de Deus falou que pegou fogo e que foi o Espírito Santo que colocou fogo ali, então quem sou eu para contradizer o homem de Deus? Então a palavra do líder já virou lei para aquelas pessoas. Ninguém mais pode questionar nada. É sempre, outra característica, é sempre pregada uma obediência cega e inquestionável. As lideranças, aquele ideal daquela seita, não se valoriza de modo algum que o rebanho tenha entendimento. Ele só tem que obedecer o líder. Aí eu que mando aqui, você tem que me obedecer e pronto. Tem que obedecer o líder. Normalmente tem um forte sistema de hierarquia na instituição, né? Então, mesmo que o líder esteja errado, mesmo que a hierarquia da instituição ali esteja errada, então você tem que obedecer e pronto. No caso, por exemplo, de um exército, né? A maior patente do exército é um general. Você é um soldado. E ali o teu líder, vamos dizer assim, se coloca ali como um general, como alguém que tem muita autoridade, muita história no militarismo, né? Aquele general te dá uma ordem que está errada. Então, na igreja, eles pregam, você tem que obedecer e pronto. Só porque aquilo ali é a hierarquia. Se não obedecer, te taxam de rebelde, te taxam de insubmisso, te castigam duramente, te cortam da comunhão com as pessoas. Às vezes vão te repreender, muitas vezes publicamente, somente no objetivo de te envergonhar. Somente para poder deixar você com mais medo, mais acuado, mais tudo para poder controlar melhor tua cabeça, para você fazer o que eles querem, para você virar escravo deles. Então, se você conhece um ministério desse jeito, porque eu conheço muitos, então você tem que sair fora disso daí, entendeu? Agora é a tua parte, você que tem que sair fora. Outro ponto aqui, então, que eu coloquei, que existe essa forte valorização da hierarquia, né? Assim, você é um pastor que está debaixo de mim, então você tem que obedecer o que eu mando. E se eu mandar errado, você tem que fazer mesmo assim, porque quem vai dar contas para Deus sou eu e não você. É um ensino diabólico, que não encontra respaldo nenhum na palavra de Deus. Outro ponto aqui, os líderes tornam as pessoas dependentes deles e não de Deus. Eu já toquei nesse assunto aqui, né? Isso faz com que as pessoas tenham medo de sair do seu domínio. As pessoas têm medo, às vezes, de sair de uma seita, porque elas já se adaptaram naquele ambiente de cativeiro, naquele ambiente de controle mental. Elas têm medo de sair do domínio daquele líder, porque a mente delas foi condicionada a pensar que sem aquele líder, sem aquela igreja, sem aquele pastor, elas não vão conseguir viver sua vida bem. Eles escravizam as pessoas desse modo através dessa tremenda dependência emocional e expectativa. E eles criam fortemente, alimentam no coração das pessoas. Eles alimentam aquela expectativa, sabe? Como se eles fossem grandes personagens, como se eles fossem grandes coisas.
E as pessoas ficam ali, ai meu Deus, mas como que eu vou conseguir sem esse pastor, sem essa igreja? Tá ruim aqui, mas e se eu sair? Vai que realmente o que está acontecendo aqui é de Deus ou não? E a mente da pessoa fica tão confusa, por quê? Porque ela já não tá mais pensando segundo a palavra. Então entra muitos questionamentos na mente da pessoa, deixa as coisas não muito claras, porque ela já não está mais olhando as coisas segundo a palavra. Ela olha segundo aquela seita. E existem pontos ali, muitas vezes, como eu falei, pontos que são bons. Às vezes eles vêm e te tratam bem, e às vezes vem e te castiga severamente. Tudo isso daí para tentar fazer você pensar assim. É como aquele marido que trai a esposa, e aí depois ele pede perdão, chega nela com flores, e diz que ama ela, e daqui a pouco ele vai e trai ela de novo, e aí ele diz que ama ela, e daqui a pouco ele dá mais presentes para ela. Ele vai enganando aquela mulher, entendeu? Ele dá o presente, depois machuca. Ele dá o presente, depois machuca. É assim que muitas seitas fazem. Eles ganham a confiança das pessoas através dos presentes. Dão cargos de presente, ó, você vai ser um pastor, você vai ser um bispo, você vai ser um líder, você vai liderar uma igreja, você vai ser um líder de jovens. Mas eles dão esses cargos no intuito de que as pessoas não questionem. Como sabem que o homem gosta muitas vezes de um carguinho ali, né? Ainda mais se colocar ele acima dos outros. Então eles massageiam bem o ego daqueles que obedecem cegamente à estrutura toda de hierarquia que é imposta. Outro ponto aqui, há sempre uma rígida estrutura de hierarquia, que é dominadora e escravizante. Ela constantemente é enfatizada. Quer dizer, eles sempre enfatizam para lembrar os membros constantemente que eles são somente liderados que devem ser submissos. Então, constantemente é reenfatizada a história. Olha, eu que sou o pastor aqui. Aqui eu que sou o ministro. Aqui eu que sou o profeta. Aqui eu que sou o apóstolo. Você é só uma ovelha. Você é só um liderado. Você não sabe nada. Você tem que ser submisso a tudo que eu falo. Então essa estrutura rígida, né, de hierarquia que domina e escraviza as pessoas, ela é constantemente enfatizada. Sempre se enfatiza essa questão. Obedecer, obedecer, obedecer. Mas obedecer o quê? Jesus e a palavra? Não. Obedecer o líder, obedecer o pastor. E você vai ver que você está obedecendo os homens. A hora que você pensa que você está servindo a Deus, você está lá construindo o palácio do faraó no Egito. Os pastores, nesse caso, né? Como eu estou falando de seitas, isso serve para qualquer tipo de religião, mas eu estou focando aqui mais na questão do evangelho, né? Seitas travestidas de igrejas, não é? Os pastores, porque não é toda igreja que tem essas características não, tá bom? Vai pensar que toda igreja tem essa característica, que não tem, mas muitas têm. Se não todas, pelo menos alguma delas. Os pastores, nesse caso, porque sempre é enfatizada essa questão da hierarquia, obedece eles, obedece senão Deus vai te castigar, obedece que você não pode pôr a mão aí, ai meu Deus, você vai morrer. E aí diz assim aqui, né, o estudo que eu escrevi já em outubro do ano passado. Os pastores se tornam autoridades inquestionáveis, e qualquer questão é tida como ato da mais pura rebelião contra Deus. Eu coloquei aqui contra Deus entre aspas, né? Mesmo que os tais rebelados contra Deus sejam, muitas vezes, na verdade, os tais pastores. Quer dizer, eles te acusam, como eles se colocam como autoridades inquestionáveis, então qualquer questão que você levar para eles, mas você está se rebelando contra Deus, foi Deus que me levantou, foi Deus que me instituiu, foi Deus que apontou lá do céu e me levantou. Então é eles que estão rebelados, mas eles falam que você que está rebelado, entendeu? Eles também dizem, em alguns casos, né, que Deus não fala com os membros da igreja, só com os pastores. É eu chegar aqui e falar para vocês assim, olha, Deus só fala comigo, hein, gente, não fala com mais nenhum de vocês. Aí vocês têm que comer na minha mão, né, se fosse assim. Então eu virei o mediador entre vocês e Deus. E a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, já que eles dizem que Deus só fala com eles, e não com os membros da igreja, então eles não aceitam ser questionados pelos membros, por mais errados que eles estejam. Eles não aceitam ser questionados na palavra. Se forem questionados, ficam bravos, ameaçam, falam que você não pode ter mais comunhão, mandam as pessoas não falarem mais com você. Enfim, eles vão agravando a situação até o ponto de poder te expulsar, ou em alguns casos te matar. Ainda é capaz de te matar e dizer que Deus castigou a pessoa. Entendeu? É assim que acontece em muitos casos. Por isso que a gente tem que ficar com os nossos olhos bem abertos.
Você lembra a história que eu citei agora de pouco da tribo? Os homens diziam para as mulheres, ó, só nós é que podemos ir lá e oferecer o sacrifício para os espíritos. Eles estavam se colocando ali, eles tinham criado uma religião falsa, e eles estavam se colocando como sacerdotes dessa religião falsa. Então eles estavam dizendo que só eles podiam ir, não, as mulheres não podiam ir. E é isso que os líderes de seita falam, não, só eu que posso ir diante de Deus, você não pode. Você não pode, porque só eu que tenho santidade suficiente, Deus me deu santidade suficiente para eu ir diante dele, e você não tem. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através dele. E a Bíblia também diz que por meio de Cristo todos nós temos acesso ao Pai. Todos nós podemos ir diante de Deus, porque só há um mediador. E ainda que Deus tenha instituído pastores, os verdadeiros e tudo mais, mas não, os pastores verdadeiros não tem nada a ver com essas coisas aqui que eu estou falando. A atitude deles é totalmente diferente. Eles não se exaltam, eles não se destacam entre o rebanho. Eles, pelo contrário, eles são irmãos entre os irmãos. São servos entre os demais servos. Então aqui eu escrevi, né? Tais pastores estão liderando seitas. Dizem que Deus não fala com os outros, só com eles. E você muitas vezes está pertencendo a uma seita sem nem perceber, tendo a sua mente dominada através do medo e das ameaças, as ameaças de intimidação. Outra coisa aqui que eu coloquei. Então você não se deixe ser intimidado, né? Normalmente eles acham que eles serão os únicos salvos. Aquela seita acha que ela é o único caminho para a salvação. Assim elas estão negando a Cristo, estão se tornando anticristos. Quer dizer, para você ser salvo, as outras igrejas são mundanas. Só a minha aqui que é a igreja santa. Os outros ministérios são mundanos. Os outros ministérios todos se corromperam. E a Bíblia diz que a gente chegaria num tempo onde todos os ministérios teriam se corrompido mesmo. Isso daí é bíblico. Um engano haveria em massa. Mas ainda assim há sempre um remanescente. Mas não, eles colocam como se aquela denominação fosse a única denominação que salva. Então eles não estão dizendo que mais que Jesus salva. Estão dizendo que eles que salvam, que a igreja deles que salva. Então estão negando a Cristo. Estão se tornando anticristos. Nas seitas também, os líderes eles sempre são vistos como pessoas que são mais próximas de Deus do que os outros. Então questionar os líderes seria o mesmo que questionar a Deus. Muitas pessoas quando saem de determinadas denominações, igrejas, religiões, elas ainda trazem consigo muitos desses traumas aqui, das ameaças que receberam e tudo mais. Eu recebo contato com muitos irmãos que eu percebo às vezes a dificuldade que eles têm às vezes de me fazer uma questão simples. Porque estão acostumados, né, a fazer questões e só ser rechaçado e só tem que obedecer cegamente. Então às vezes demora até um tempo para as pessoas se sentirem até à vontade, às vezes até de conversar com você, por causa de traumas que carregam. Então os líderes são vistos como pessoas mais próximas de Deus, quando elas falam assim, não, esse irmão aí é um pregador, é um líder. Então como é que eu vou questionar o que ele está falando? Mas só que aí devagarzinho o Espírito Santo vai abrindo o coração das pessoas para elas entenderem que aqui não é que nem lá, aqui não funciona desse jeito não. Então aí os líderes são desse jeito. Um líder ali ele é mais próximo de Deus, então não posso questionar ele, senão vou estar questionando Deus. Outra questão que entra, os líderes muitas vezes são vistos como infalíveis e inerrantes. Pessoa que não erra, pessoa que não vai falhar. Então eles estão atribuindo aos líderes muitas vezes atributos que só pertencem a Deus. É uma idolatria, a verdade é que é uma idolatria. Outro ponto, utilizam métodos de coação e medo para controlar as pessoas. Um exemplo aqui é a confissão pública de pecados vergonhosos que são usados para amedrontar e para controlar os membros. Quer dizer que se a gente fosse fazer culto para todo mundo ficar confessando todos os seus pecados publicamente, a gente não ia fazer culto mais, a gente só ia ficar confessando, né, culpas e tudo mais. E o Senhor Jesus veio para remover as nossas culpas, mas eles fazem questão de relembrar para as pessoas as coisas ruins que elas praticaram, assim como para amedrontar e para envergonhar as pessoas. Sempre eles querem que confesse pecados que são mais vergonhosos, né? Aos olhos do povo e da sociedade. Então é um outro método, esse é o medo. Constantemente também eles falam muitas vezes assim, olha, fulano ali se levantou contra o líder, morreu, o outro ficou louco, o outro quebrou a perna, o outro morreu não sei quem da família. Sempre tem uma história de alguém que se levantou contra aquele líder suposto, ungido, iluminado de Deus, e que se deu mal por causa disso. As pessoas vão ficando com medo.
e elas param de pensar, param de questionar, vão sendo aprisionadas no ideal daquela seita. Outra questão aqui, outro ponto que eu também já toquei, através de abusos verbais constantes, eles levam as pessoas à aniquilação do caráter e da personalidade. Abusos verbais, sabe? Palavras que você sabe são abusivas. Abusivas. Você percebe, isso daqui foi um abuso. Então, constantes abusos verbais, sabe? E aniquilando o caráter da pessoa e a personalidade. Sempre xingando, sempre acusando, sempre batendo, sempre fazendo a pessoa que ela se sinta um lixo. Isso daqui não é repreensão. Repreender pecado é uma coisa que é bíblica. Mas aqui não. Aqui é uma questão de querer bater na pessoa à toa. Na verdade, para controlar ela, né? Outra coisa, líderes de seita, pessoas que normalmente eles nunca gostam de ouvir ninguém. Eles sempre têm a razão em tudo e a culpa sempre é dos membros. Tem alguma coisa errada é porque os membros que eram errados. E razão, eles sempre têm razão em tudo. Se por acaso eles errarem alguma coisa, eles vão tentar mascarar aquilo com uma outra, com outro ideal, com outro acontecimento, com uma outra profecia. Por exemplo, o líder foi e profetizou, naquela reunião ali eu vou e vai chover. E não choveu, naquela reunião não choveu. Daqui a pouco ele vai vir e vai falar, não, mas é numa outra, não era naquela lá mesmo, não. Então eles vão tentando consertar um erro com outro erro, entendeu? Outra questão aqui, que eu também já falei lá no começo. Normalmente eles possuem interesses ocultos, né? Os líderes, de fama, dinheiro e poder. Essas agendas ocultas deles não são reveladas a todos. Às vezes, só um pequeno grupo mais próximo das lideranças é que sabe. Esse pequeno grupo mais próximo tem os melhores títulos, né? As maiores posições na hierarquia ali da seita. Às vezes, só esse pequeno grupo mais próximo que sabe realmente o que rola por trás, nos bastidores. Pela frente, eles mantêm uma capa toda de piedade e de santidade. E algumas vezes nem esse grupo pequeno não sabe. Às vezes o líder ele é tão manipulador que ele manipula todo mundo ali mesmo. Só ele sabe o interesse oculto que ele tem no coração. Os líderes, muitas vezes, eles gostam de um prestígio entre o povo que é muito grande. Mas só que às escondidas eles praticam seus crimes. E, normalmente, qualquer pessoa que tentar denunciar os seus erros será tida como louca e rebelada. Porque tamanha é a imagem de piedade que os líderes têm, que para as pessoas fica impossível acreditar que eles possam errar ou estar cometendo atrocidades mal intencionadas. Percebe, então? Eles têm aquela aparência tão boa que qualquer um que vier denunciar qualquer coisa que eles fazem por trás dos panos vai ser tido como louco. Não, esse daí não pode ser. Esse daí nós conhecemos. Não, esse líder não. Esse líder ele é de Deus. Então as pessoas que elas têm acesso a coisas que são de bastidores, muitas vezes elas se sentem até intimidadas de denunciar porque elas falam assim, ninguém vai acreditar no que eu vou falar, vou ficar como louco. E os que descobrem os segredos serão desacreditados perante todos, perseguidos, excluídos ou até mesmo ameaçados de morte, em vários casos, se ousarem se levantar contra o domínio da liderança da seita. Essa ameaça de morte pode ser tanto através de rogar pragas, né? Deus vai te matar, Deus vai te punir, como pode ser realmente, às vezes, você receber um telefonema, ou uma carta anônima, ou uma visita de alguém na sua casa falando assim, eu vou te matar se você não calar a boca. Isso acontece, a gente sabe que acontece. Os membros, outro ponto, são coagidos a permanecer filiados e ameaçados, amaldiçoados severamente se deixarem a organização. Nesse caso, são tidos como traidores destinados ao inferno. Abandonar a organização aceita é como abandonar o próprio Deus. Então, você fica ali, você permanece mais debaixo da coação. Você tem que ficar aqui nesse ministério, porque esse é o último ministério santo que existe na face da terra. Se você sair daqui, você vai para o inferno. Então é uma ameaça para você ficar lá. Agora, se você sair, então você vai para o inferno. Olha, por que você saiu, você caiu, você apostatou. E muitos não saem por medo dessas ameaças. Porque qualquer questionamento que você levanta dentro de uma seita nunca é respondido de modo satisfatório. Eles te respondem com ameaças. Você não pode tocar no ungido de Deus. Cuidado para você não pecar contra o Espírito Santo. E assim eles vão reprimindo pouco a pouco qualquer senso crítico ou culto racional que fosse prestado a Deus. E agora sua alma está na mão da seita e não na mão de Cristo.
Exatamente isso que eu estava escrevendo aqui nesse estudo aqui lá em outubro do ano passado. Eles não respondem você biblicamente. Oh, mas isso que o líder está fazendo está certo? Gente, você não pode tocar no ungido de Deus. Cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Você está sendo um tolo. Você está sendo... Olha, aquele ali que falou isso morreu. Eles não te respondem a pergunta que você fez. Eles te ameaçam para você calar a boca. E aí você para de pensar, você se deixa intimidar, né? Mas não, seja corajoso. Utilizam-se do controle do tempo das pessoas, mantendo elas sempre muito ocupadas em várias atividades em grupo, para que não possam raciocinar a respeito do que estão fazendo. Normalmente, assim, é uma carga de trabalho, né, nas seitas ministerial muito grande. As pessoas estão sempre tão ocupadas ali trabalhando para a seita, para aquele ministério, que elas não têm tempo de pensar, de raciocinar a respeito do que estão fazendo. Muitas vezes são atividades em grupo que cansam, né? E que utilizam o tempo das pessoas. A pessoa está ocupada tanto, ela chega em casa, ela quer dormir, ela não vai pensar. Ela só virou uma pessoa que está trabalhando sem pensar. Proíbem as pessoas de terem contato com outras pessoas que possam desmascarar o segredo da seita e abrir os olhos dos membros. É por isso que ex-membros de seitas, né, são sempre pintados como o diabo pelos líderes das seitas, porque eles podem abrir os olhos das pessoas para a verdade que descobriram. Então, quando um membro sai daquela seita, logo o líder da seita fala: agora vocês não podem mais ter contato com aquela pessoa, porque aquela pessoa ali, Deus vai castigar ela, tá vendo? Ela se voltou contra Deus. Então, eles sempre pintam aqueles que saíram como um diabo. Outra questão aqui. Eles utilizam restrições alimentares, proibindo as pessoas de comer proteínas e determinados tipos de alimento, que torna seu raciocínio mais lento. Sabe que os alimentos têm influência tanto nos nossos sentimentos, quanto na agilidade até mesmo da nossa mente, do nosso pensamento. Determinados tipos de jejuns e de dietas que algumas lideranças passam para o povo da seita, eles privam eles de alguns alimentos e prejudicam o raciocínio. A pessoa fica com mais dificuldade de pensar, porque ela está comendo mal. Isso é um outro expediente que também é usado. Outra coisa que também eles usam, privação do sono, pedindo para as pessoas dormirem menos, também porque todos nós sabemos que uma cabeça cansada, ela pensa muito mais devagar. Então eles não querem que você pense. É obediência cega e pronto. Tem que obedecer e pronto, porque é Deus que está falando e eu sou o iluminado de Deus. Então, os líderes dessas seitas, né, eles se transfiguram a si mesmos em anjos de luz. É o que está escrito aqui. O Senhor falou isso lá para os Efésios, em Apocalipse, na carta para a igreja dos Efésios, que eles colocaram à prova os que se diziam ser apóstolos e não eram. E aí o Senhor diz: e os achastes mentirosos. E o Senhor os elogiou por colocar à prova aqueles homens que se diziam ser apóstolos. Quer dizer, eles se diziam ser apóstolos, não era o Senhor que dizia que eles eram apóstolos. Entendeu? Quer dizer, o Paulo também escreveu isso: se transfiguram em anjos de luz. Não é Deus que os transfigura, é eles mesmos que estão se transfigurando. Quando uma pessoa chega a este ponto, então a credibilidade que ela tinha, você começa a tirar. Você começa a ter que entender que você não tem mais como continuar ouvindo essa pessoa. Você não tem mais como continuar escutando e indo atrás do que ela está fazendo. Quando ela mesma diz que ela é uma coisa, diz que está acontecendo algo na vida dela que não está. Há muitas outras coisas que eu poderia citar aqui. Essa dependência emocional faz com que muitos fiquem com medo de sair debaixo de maldição, medo de não conseguir viver suas vidas fora daquele sistema. E normalmente não se sai de uma seita sem ter sido amaldiçoado pelos líderes. Eles vão proibir as pessoas lá de dentro de ter contato com você, vão pedir para excluir você em redes sociais, bloquear amizades, não atender mais telefones, não ler mais e-mails. E agora eles vão te pintar, na verdade, né, como um diabo. E algumas pessoas voltam para a seita porque elas sentem falta da amizade e do convívio com aquele grupo. E também porque elas não desejam ser reprovadas ou ser excluídas por aquelas pessoas com as quais elas tinham relacionamento. Então, aproveita-se da fraqueza de muitos do ser humano, de às vezes ter medo da rejeição, de isolamento, de maldições. O homem muitas vezes tem medo dos homens, né? Usa-se todas essas coisas para poder tentar coagir a pessoa de volta àquela prisão espiritual.
E aí eles dizem, se qualquer coisa acontecer ruim com você quando você saiu da seita, eles vão dizer que é Deus que está te castigando. Se roubaram o teu carro, se você ficar doente, qualquer coisa. Ó, tá vendo? Aconteceu com ele porque ele saiu da seita. Então as pessoas experimentam às vezes uns momentos assim de traumas muito fortes. Uma sensação às vezes de vazio, uma sensação de incerteza. Alguns até mesmo chegam ao ponto de se suicidar. Porque a vida deles não faz mais sentido agora do lado de fora daquele grupo. As pessoas estavam tão cativas e dependentes daquele líder, daquelas reuniões, que agora para elas perdeu aquele líder é como se elas tivessem perdido Deus. Outras pessoas sofrem crises enormes de culpa, sentimentos de culpa, de remorso, sentindo assim como se, ai meu Deus do céu, será que eu fiz algo errado por sair daquele grupo? Mas não, você fez o certo. É necessário ter de verdade mesmo coragem para romper. Coragem para romper com engano, com aquilo que tem aparência de piedade, mas que não tem efeito de piedade. E as pessoas muitas vezes são usadas por causa do seu sentimento de boa vontade, de querer ajudar os outros, às vezes de querer resolver os problemas do mundo, né? Então elas são muitas vezes ali iludidas, ludibriadas, aceita, oferece para ela uma solução falsa, que na verdade está tentando controlar ela para uma agenda oculta daquele líder que é um ganancioso e sedento por poder. Eles sempre dizem isso, você vai sair, então o juízo de Deus vai se voltar contra você. Você não pode duvidar, você não pode questionar. Renuncie todos os seus pensamentos. Então, fazendo isso daí, eles mantêm as pessoas sob um sentimento de culpa e de medo constantes. E às vezes, quando as pessoas elas saem, elas ainda mantêm esse sentimento de culpa e de medo. Um tempo aí para trás, um líder do Brasil, um grande líder do Brasil, de uma denominação aqui do Brasil, ele deu uma profecia dizendo isso. Ele dizendo, ó, as pessoas que saíram daqui dessa denominação, o Espírito Santo me revela que vão morrer. Vocês estão morrendo aí porque vocês abandonaram aqui a igreja. E as pessoas escutaram aquela profecia, né? E algumas pessoas ali, elas se deixam intimidar por causa desse tipo de profecia. Elas acabam voltando. E esse líder também, em alguns casos, ele dizia que aquela igreja dele era a igreja revelada por Deus. E que todas as outras igrejas, elas iriam para o inferno. Entendeu? Só que a palavra de Deus é que tem que pesar todas as igrejas. A palavra de Deus está acima das igrejas. Mas eles colocam essas igrejas como se elas estivessem acima da palavra de Deus. Se você for pesar as igrejas hoje com a palavra, você vai ver que há uma necessidade muito grande da igreja poder se... Ela tem que se arrepender. Ela precisa se arrepender. Então, vamos parar, vamos pensar, vamos voltar à palavra de Deus, vamos voltar a meditar e examinar todas as coisas na palavra de Deus com calma. Vamos voltar a examinar todas as coisas na palavra de Deus com sensatez, com equilíbrio. Vamos se livrar de todas essas ameaças e se livrar destes homens que estão explorando as fraquezas humanas para poder fazer as suas próprias agendas ocultas. Sempre eles vão dizer, olha, o ex-obreiro aqui da igreja, tá vendo? Morreu porque saiu da igreja. Essas coisas são características de seitas. Então agora você tem aí uma base boa, você pode fazer outros estudos em cima disso daí. Você pode buscar mais informação. Eu espero que isso ajude você a identificar e até de certo modo possa te assustar com relação a algumas coisas que você tenha talvez ouvido e visto na sua igreja e na sua liderança. Se aquele ali não está sendo um lugar que está te escravizando ao invés de te ajudar. Talvez não seja a hora de você sair fora disso daí. Não tenha medo de maldições, porque essas maldições aí, esses homens não têm o poder de te amaldiçoar, a não ser quando eles estão controlando a tua mente. Eu vou citar aqui uns versículos para finalizar. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito do medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O Espírito de Deus não é espírito de medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo o tormento, e quem tem medo não é perfeito em amor. 1 João 4,18. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes com medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos 8,15. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui está em Romanos, capítulo 8 e 9. Então talvez a tua experiência numa seita, ela pode ajudar você a ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma experiência.
Então nunca é em vão nenhuma das coisas que a gente passa. Isso daí pode servir para muitas outras pessoas, que o Senhor nos dê graça para examinar todas as coisas pela palavra, pelo Espírito Santo, para a gente não ser manipulado por nenhum tipo de enganação. Será que a tua mente está cativa? Aí alguma coisa, algum líder, algum pensamento, algum sentimento religioso? Será que seu líder é desses daí que prega obediência cega, inquestionável, incontestável? Será que ele não está aí sofrendo da síndrome de Lúcifer e você está indo na dele? Como o Satanás arrastou 2/3 dos anjos dos céus ali, né? Com a sua cauda, ele levou após si. Será que você não está sendo arrastado também, descaindo da sua firmeza pelo engano que há em homens abomináveis? Será que você não está sendo seduzido por homens que se dizem ser muita coisa sem ser nada? E se apartando seu coração de Cristo e de adorar a Deus para adorar um homem sutilmente ou uma denominação, uma religião? Até coisas para você meditar. Qualquer ministério que se diga igreja, mas que se enquadra nessas características aqui que eu estou trazendo, é uma seita. Você não deve fazer parte disso. Você não deve compactuar com isso. Saia, leve embora a sua família e não perca o teu tempo ali. Em alguns casos, essas pessoas são perigosas não só para a sua vida espiritual, mas em alguns casos são bandidos mesmo. Saia e não se deixe ser escravizado por ninguém. E não se permita ser intimidado por ninguém. Não se permita ser ameaçado por ninguém. Jesus nos chamou para sermos livres. Fomos comprados por um alto preço. Não se faça escravo dos homens. Não se deixe ser seduzido por homens. Não prostitua tua salvação com homens. Não construa o reino dos homens. Não se deixe levar por homens. Então que Deus abençoe qualquer igreja, qualquer pregador. Essas palavras que eu estou falando aqui, você pode saber se isso está na Bíblia ou não. Ou se o que eu estou pregando aqui é da minha cabeça ou não. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito, você tem acesso a Deus em oração através de Jesus. Você pode saber. Então você pode saber se o que eu estou falando vem da parte de Deus ou não. E se essa palavra que eu estou falando ela é uma palavra que tem ensino de Deus, então você sabe que esta palavra ela serve para julgar a minha vida, a tua vida e a vida de qualquer pessoa aqui nesta terra. A palavra de Deus pode julgar tudo. Não há nenhum líder acima da palavra. Não há nenhum líder que não possa ser examinado e provado pela palavra. Se Jesus elogiou quem provou os falsos apóstolos, mas só que nós lemos na Bíblia que também foi elogiado os que provaram os verdadeiros, para saber se eles eram de verdade mesmo ou não. Agora, os ministros que não querem ser provados, né, eles têm medo do quê? Tem medo da palavra? Provar que eles estão errados? Pelo contrário, um pregador que ama o rebanho, ele tem que falar para o rebanho, examine tudo segundo a palavra de Deus, até essa igreja aqui, até as minhas mensagens. E ele vai ficar feliz se ele ver que aquelas pessoas que estão ouvindo ele estão examinando o que ele está falando, não estão ouvindo ele cegamente. Porque nenhum pastor, de verdade, ama a obediência cega do rebanho. Porque ele sabe que o rebanho que obedece ele cegamente pode obedecer qualquer outro tipo de coisa cegamente. Se você obedece que seja um homem que é de Deus, mas cegamente, você vai obedecer um outro que não é de Deus também cegamente. A obediência cega é coisa das trevas. Examine tudo, retenha o bem, e Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus, sejam espirituais, sejam cheios do Espírito Santo e busquem conhecer a palavra de Deus e usar ela como balança, para que você possa saber quando Deus falou e quando Deus não falou. Se alguém falou alguma coisa, você não pode encontrar isso na Escritura, então certamente não foi Deus que falou. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.